O que você vai ouvir agora não é contado em qualquer lugar. E talvez, depois disso, você nunca mais veja o mundo da mesma forma. Porque essa não é apenas uma história. É um momento real em que tudo poderia ter acabado. E ninguém saberia. 26 de setembro de 1983. Uma data comum, perdida no calendário. Ou pelo menos, era o que parecia. Enquanto o mundo dormia, normalmente distraído, seguindo sua rotina sem pressa, existia um lugar onde o tempo parecia mais pesado. Um bunker, escondido ao sul de Moscou. Longe de tudo, sem janelas, sem céu, sem qualquer sinal de vida lá fora. Lá dentro, o clima era outro, silencioso, tenso e quase sufocante. Máquinas funcionando sem parar, luzes piscando em ritmos constantes. E homens atentos, observando cada detalhe, como se suas vidas dependessem disso. E, na verdade, dependiam, porque naquela época, um único erro podia custar tudo. Você já parou para pensar nisso? Um erro de segundos poderia apagar cidades inteiras, famílias, histórias, futuros. Tudo simplesmente deixaria de existir. Era a Guerra Fria, um período onde o mundo não vivia em paz. Vivia em espera, esperando o pior. De um lado, os Estados Unidos. Do outro, a União Soviética. E entre eles, um silêncio perigoso. Um equilíbrio baseado no medo. Se um atacasse, o outro responderia. E então, não sobraria nada. Mas naquela noite, algo saiu do controle. De repente, o silêncio foi destruído. Uma sirene começou a tocar. Alta, urgente, desesperadora. Não era um som comum. Era o tipo de som que ninguém ali jamais queria ouvir. Os olhares se cruzaram. O ar ficou pesado. E por um instante, ninguém se mexeu. Até que todos olharam para o painel. E lá estava uma palavra. Fria, direta, inegável. Lançamento. Um míssil nuclear. Detectado. Você consegue imaginar esse momento e saber que talvez o fim tenha começado. E então, outro alerta. Depois mais um. 5 mísseis. Segundo o sistema, 5 mísseis americanos estavam a caminho. Aquilo só podia significar uma coisa. Guerra, mas não qualquer guerra. O fim de tudo. E aqui entra algo que pouca gente entende. Naquele tempo, não existia espaço para erro. Não existia tempo para pensar. Se um ataque fosse detectado, a resposta tinha que ser imediata, sem dúvida, sem atraso, sem questionamento. Mas agora, me responde uma coisa. Você confiaria sua vida em uma máquina? Porque foi exatamente isso que aconteceu. No meio daquele caos, estava um homem, Stanislav Petrov, um oficial soviético. Sem fama, sem destaque, sem qualquer indicação de que faria algo extraordinário. Só mais um homem, cumprindo seu turno. Mas naquela noite, o destino do mundo parou nas mãos dele. O sistema dizia, ataque confirmado. Os protocolos diziam, responda imediatamente. Mas algo não encaixava. 5 mísseis? Por que apenas 5? Se fosse um ataque real, seria massivo. Centenas. Talvez milhares. Não faria sentido começar pequeno. E foi nesse detalhe que tudo mudou. O tempo corria, e não era pouco. Minutos, talvez segundos. Cada instante era uma pressão absurda. Pessoas ao redor esperavam. O sistema não duvidava, mas ele duvidou. E aqui está o ponto mais importante dessa história. Ele pensou. Parece simples, mas não era. Porque naquele sistema, pensar demais era perigoso. Questionar era quase proibido. Mas ele fez. Respirou fundo e perguntou para si mesmo: e se isso estiver errado? Agora pensa comigo. Quantas pessoas teriam coragem de fazer isso? De ir contra tudo? De arriscar absolutamente tudo? Por uma dúvida, ele podia estar errado. E se estivesse, se não respondesse? Se fosse um ataque real, seria o fim da União Soviética. Mas se respondesse e estivesse certo, seria o fim do mundo. Percebe o peso disso?
Não existe decisão mais difícil. Não existe escolha mais extrema. E mesmo assim, ele escolheu. Disse que era um erro, que o sistema estava falhando e decidiu não revidar, não apertar o botão. Agora, só restava esperar. E essa espera foi insuportável. O tempo parecia não passar. O silêncio era esmagador. Cada segundo parecia uma eternidade. Você já viveu algo assim? Aquele momento em que tudo depende de uma resposta e você só pode esperar? Mas então, os minutos passaram e nada aconteceu. Nenhuma explosão, nenhum impacto, nenhuma guerra. O sistema estava errado. Era um erro quase impossível, mas ainda assim verdadeiro. Reflexos do sol nas nuvens enganaram os satélites e quase começaram o fim do mundo. Quase. Mas não começaram, porque alguém teve coragem de pensar. Ele não contou para ninguém naquela noite, nem mesmo para a sua esposa. Agora me responde, e isso foi sorte? Ou foi algo maior? Porque o mais impressionante ainda nem é isso. Ninguém soube. Não naquela época. Tudo foi escondido. Classificado. Enterrado. Como se nunca tivesse acontecido. E o homem que salvou o mundo voltou para casa. Como se fosse um dia comum. Sem aplausos. Sem reconhecimento. Sem nada. Na verdade, ele foi questionado por não seguir o protocolo, por não obedecer. Olha isso. Ele salvou o mundo. E ainda assim, foi criticado. Mas esse era o sistema. Obedecer era mais importante do que pensar. Durante anos, o mundo seguiu, sem saber de nada, sem imaginar o quão perto esteve do fim, sem perceber que tudo dependia de uma única decisão. Décadas depois, a verdade apareceu. E quando apareceu, foi impossível ignorar. Porque ela revela algo que muda tudo. Não foi uma máquina que salvou o mundo. Foi um ser humano. Alguém que duvidou, que questionou, que não agiu por impulso. E hoje, em um mundo cheio de tecnologia, isso se torna ainda mais importante. Porque máquinas não têm consciência. Elas não sentem, não refletem, não questionam. Elas apenas executam. E isso pode ser perigoso. Porque, no fim das contas, o que salvou o mundo naquela noite não foi tecnologia. Foi uma pergunta. Simples, mas poderosa. E se estiver errado? E talvez essa seja a maior lição. Nem sempre agir rápido é o certo. Nem sempre seguir o sistema é seguro. Às vezes, o mais difícil é parar, pensar e confiar em si mesmo. Agora eu te pergunto, se fosse você ali, o que teria feito? Teria seguido o protocolo? Ou teria arriscado tudo? Por uma dúvida? Porque no fim, salvar o mundo não foi apertar um botão. Foi exatamente o contrário. Foi escolher não apertar. E talvez seja isso que nos torna humanos. A capacidade de parar, pensar e escolher, não destruir. E o mais impressionante de tudo é que essa história não terminou naquela noite. Durante anos, Stanislav Petrov viveu no anonimato, sem homenagens, sem que o mundo soubesse o que ele tinha feito. A decisão que salvou milhões foi tratada como um detalhe, mas a verdade não fica escondida para sempre. Décadas depois, o mundo finalmente descobriu. E então, vieram os reconhecimentos. Em 2006, ele recebeu um prêmio internacional, conhecido como o Homem que Salvou o Mundo. Mais tarde, foi homenageado por organizações internacionais e recebeu até um troféu simbólico, uma pequena estátua representando a paz. Mas sabe o que é mais impactante? Mesmo depois de tudo isso, ele nunca se considerou um herói. Dizia apenas que estava no lugar certo, na hora certa, como se qualquer pessoa faria o mesmo. E o mais curioso é que Petrov quase não estava no controle naquela noite. Ele estava substituindo um colega que precisava de folga, e o resultado poderia ter sido bem diferente. Ele disse: ele era apenas um militar. Ele estava doente
ou algo assim. Contou. Os caras do exército que só têm armas nas mãos não pensam. Eles aceitam ordens. Minha arma era meu cérebro, e essa é a grande diferença. E a verdade é que, naquele momento, o mundo inteiro dependia de uma única decisão. E essa decisão não foi feita por um sistema, nem por um governo. Foi feita por um homem comum. E talvez essa seja a parte mais assustadora. E, ao mesmo tempo, mais bonita de tudo. Porque significa que o destino do mundo, às vezes, não está nas mãos de máquinas, mas nas escolhas silenciosas de pessoas como eu e você. E naquela noite, o mundo não foi salvo por um botão. Foi salvo por uma pessoa que decidiu pensar. Se essa história te fez refletir, então você já está vendo o mundo de forma diferente. Eu sou o detetive entre mistérios e fatos. Segue o canal, porque o próximo caso pode te surpreender ainda mais. Até breve.